Olá, irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala é pastor Edilson Félix, da ADS de Saracuruna. Queridos, é uma honra, é uma satisfação, é um prazer imensurável ter esta oportunidade de me direcionar a todos os senhores para fazer o fechamento trimestral. Escute, queridos, o tema que foi proposto para estes dias é a raça humana, origem, queda e redenção. Nós iremos fazer a síntese da síntese da síntese, o resumo. A primeira aula, ela vai abordar tão somente um grande personagem. Vamos falar de Adão e da sua esposa Eva. A primeira e a segunda aula vai trazer a narrativa deste casal. Este casal, eles são a peça maior de toda a humanidade. Bem sabemos que Deus os colocou no Éden e através dos mesmos as gerações elas foram iniciadas. Bem, meus amados irmãos, observa bem, para falar de uma história da humanidade, não há condições alguma de não mencionar, melhor dizendo, Adão e Eva. Estudamos essas duas matérias na aula 1 e na aula 2. Na aula 3, nós estudamos a natureza do homem e a sua complexidade, composta com a tricotomia. Nós bem sabemos que há uma grande complexidade na vida do homem, pois o homem, a ele compete seguir-se com a tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós precisamos entender que o corpo, ele veio da terra, do plano inferior. Entendemos também que ao homem compete a alma e o espírito, que vem do plano superior. Nós não podemos jamais deixar de entender que o homem, ele vem de uma visão dicótoma, pois o homem, ele produz sobre si racionalidade. Queridos, nas nossas aulas nós aprendemos que Deus, ele é muito mais do que o homem possa imaginar, pois só Deus consegue entender a complexidade humana. Pois bem, a seguir, nós chegamos na quarta aula, e a quarta aula, ela vai falar sobre atributos humanos e que também está baseada em todas as suas faculdades. Percebemos que nos atributos humanos nós vamos encontrar a palavra racionalidade e em contrapartida nós podemos fazer uma conexão com Romanos 12, versículo 1, onde vai falar da razão, onde vai falar da racionalidade, onde vai falar do entendimento humano. Pois bem, chegamos à aula 5 e encontramos a raça humana dentro da humanidade, nós vamos encontrar baseado também na Constituição. Por que dizemos isso? Pois a Constituinte vai dizer que todo homem são iguais dentro da lei. Observa bem, se nós somos iguais, nós podemos perceber que toda a estrutura de Babel, ela cai sobre si e ela cai por terra, pois não há ninguém superior ao outro. Pois bem, queridos, nós vamos perceber e jamais podemos esquecer que há um plano de Deus e nós precisamos entender que nós estudamos isso nesta matéria sobre o tronco linguístico. O tronco linguístico vai nos trazer, vai nos arremeter-se aos primórdios e entender que toda língua, toda a etnia e todos os povos foram emanados de um projeto de Deus que partiram através de Adão e Eva.
Em contrapartida, nós vamos também dar seguimento a esta matéria. E nesta matéria nós vamos tratar o pecado universal. O pecado universal também é algo que nos trouxe tremendamente problemas em nossa vida pessoal. A seguir, nós vamos falar da aula 6. Tratamos sobre a sexualidade humana, matéria de grande relevância. Vamos avançar para a aula de número 7 e tratamos da queda do ser humano e suas perdas. Discutimos o livre-arbítrio e a consequência do mesmo. Observa-se, não podíamos jamais deixar de mencionar a aula de número 8, pois a aula de número 8, ela vai trazer o início da civilização, com 4 nomes próprios, bem conhecidos dos senhores. A aula de número 8, ela vai falar de Adão, Eva, Caim e Abel. Esses 4 personagens, eles vão seguir a história, pois a civilização, ainda que muitos teólogos tentam provar ao contrário, são os 4 primeiros seres humanos existentes na face da Terra. Enfim, ao terminarmos esta era primitiva, nós vamos chegar na aula de número 9, que vamos falar do globalismo, matéria atualíssima, com 2 vertentes, e nós precisamos nos ater a essas 2 vertentes. Ao análise que fazemos, nós chegamos à conclusão, e a pergunta é: quais são os benefícios da globalização e quais são os pontos negativos da mesma? Sei que houve uma grande discussão em sala de aula, pois é uma matéria que requer conhecimento, até mesmo no campo da visão social. Atravessamos esta matéria e chegamos na aula de número 10 e bum! Por que digo bum? Só o Evangelho e não mais. Discutida terrivelmente esta matéria em sala de aula. Só o Evangelho e não mais pode mudar a cultura humana. O deísmo tem uma prática que nós discordamos. O deísmo entende que Deus formou o homem e largou a sua própria sorte. Porém, nós quebramos esta tese maligna com João 3,16. Deus sempre foi o ser mais voltado e interessado ao homem. O mesmo vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê. Passamos pela matéria e chegamos à conclusão que o sábio Salomão, uma certa vez, ele vai se expressar e vai dizer que abaixo dos céus tudo é vaidade. Então nós entendemos que toda e qualquer cultura, ela não consegue superar quando Deus está no centro de toda a atenção. Enfim, nós chegamos na aula de número 11. O homem do pecado, matéria escatológica. Primitivamente, as referências que nós temos quando falamos do homem do pecado é Lameque e Caim. Eles prefiguram-se. Tipologicamente, eles iniciam esta matéria, mas nós queremos seguir, porque precisamos falar da matéria de número 12. A matéria de número 12, ela vai falar que Jesus Cristo é o homem perfeito, ou seja, nós entendemos que Jesus Cristo não foi um homem segundo a filosofia e segundo a muitos outros. Jesus é o homem perfeito. A afirmação essa é insofismável. Escute, Augusto Cury, ele investigou os 4 evangelhos para descobrir esse Cristo tão equilibrado. E o mesmo afirma que, quanto mais investigava, mais reconhecia que Jesus
era perfeito e nós afirmamos que Cristo é perfeito em toda a sua maneira de viver. Eu quero me ater em Jesus, pois é a nossa matéria agora, que nós vamos concluir a lição de número 13. Eu queria chamar a sua atenção para nós entendermos de fato quem é este Jesus. Lendo a aula de número 12, Jesus Cristo, o homem perfeito, e logo a seguir nós iremos concluir como a aula 13, o homem em Jesus Cristo, nós queremos aqui trazer uma informação que será de grande relevância. Quem é Jesus? Que personagem é este que intriga e intrigava os homens do passado? Escute, Jesus, ele não passou a existir após o nascimento virginal de Maria. Jesus sempre existiu. Eu vou dizer de novo, Jesus sempre existiu. Como? Deixa eu te explicar. Trindade é a tríplice manifestação pessoal que Deus faz em si mesmo. Jesus, ele já existia na eternidade. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Jesus como anjo da face do Senhor. E quero que você preste atenção todas as vezes que você ler a Bíblia Sagrada e ver o anjo com a letra maiúscula, entenda e afirme que é o anjo da face do Senhor. Jesus trabalhava com o Pai na teofania. Encontramos Jesus como o Verbo no Gênesis e João também vai afirmar que ele era o Verbo na antiguidade. Senhoras e senhores, eu queria chamar a sua atenção para você entender que Jesus, ele sempre existiu. João 1,18 vai nos afirmar que Jesus sempre esteve ao lado do Pai. E João vai dizer que ele estava do lado direito. Quando a Bíblia vai dizer nos lábios do próprio Moisés acerca das promessas que tinha para entrar na terra prometida, uma certa vez conhecemos no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus vai dizer para Moisés, quando Moisés o indaga e pergunta, em que nome eu vou ao Egito? E Deus, falando da sarça ardente, vai dizer, vá no nome do eu sou. Quando nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, nós vamos enxergar e entender quando Jesus vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Este Cristo que nós conhecemos através das páginas quentes da Bíblia, este Cristo existe de eternidade em eternidade. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, vai ter uma sentença que nos chama a atenção. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus Cristo no passado, no presente e no futuro. Eu quero fazer você entender que Jesus Cristo não existe após o seu nascimento virginal. Jesus Cristo, ele vive para sempre e todo sempre desde a eternidade. Esta matéria, que é a aula de número 13, ela é um tanto, podemos dizer assim, confusa para aqueles que não conhecem a Bíblia Sagrada. E só entendemos no campo da fé. O homem em Jesus Cristo. Observa-se que o autor foi feliz. Ele não falou de Jesus, ele falou de Jesus Cristo. São dois nomes, um é divino e o outro é terreno. Cristo é o Messias dos judeus, Jesus é o homem natural, Jesus é o homem Deus. Nós precisamos entender que o corpo de Jesus não era uma aparência humana, era literalmente um corpo humano. É por isso que nós chamamos de Deus homem, porque Isaías vai dizer que ele é o Emanuel, ele é o Hamashia, ele é o enviado de Deus. Ele está entre nós, conosco e por nós. Eu queria chamar a sua atenção para entender como nós vamos entender esse homem Deus dentro da natureza humana.
Porque a natureza humana, por si só, ela já é degradada e nós bem sabemos disso. E só uma pessoa que pode recuperar o homem. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus, ele é o causador de todo o efeito na raça humana. Então nós precisamos perceber e entender que Jesus, ele tem uma proposta salvadora. Como entender isso? Porque Nicodemos também não entendeu. A discussão de dois mestres, um mestre da terra e um mestre do céu. Nicodemos não conseguiu entender as palavras do Salvador. Necessário é nascer de novo. Dentro de uma visão humana, era muito difícil para Nicodemos entender as palavras de Jesus. Porque Jesus vai dizer, é necessário nascer de novo. E ele faz uma pergunta um tanto infanta, mas dentro da sua racionalidade ele tinha razão. E Jesus vai explicar, é necessário nascer da água e do Espírito. E aqui eu quero convidar a todos para entender a proposta da justificação. O que é justificação? Justificação literalmente é autodeclarar. Nós sabemos que o homem, ele é pecador. E Jesus disse, aquele que não tem pecado e também aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Acabamos de dizer que justificação é autodeclarar. Jesus está tão somente na proposta da justificação, dizendo para Nicodemos e tantos quantos outros que o seu sangue, ele era o suficiente para justificar todas as obras. Nós bem sabemos que no culto levítico é diferente do culto gentílico. Nós bem sabemos que no culto levítico havia a necessidade da imolação de um animal para cobrir os pecados. É por isso que Jesus veio e apóstolo Paulo vai dizer que a cédula nos era contrária, não tínhamos condições de ser justificado, mas o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário deu-nos o direito de ser justo em Cristo Jesus. E a Bíblia nos informa que éramos o zambuzeiro brabo. A Bíblia vai nos dizer que nós estávamos em trevas, mas a maravilhosa luz nos alcançou. Como sermos justificados se nós carregávamos a proposta pecaminosa de Adão? Adão, quando peca, Romanos vai bradar, todos pecaram. Ora, senhoras e senhores, se todos pecaram, nenhuma pessoa da raça humana está livre deste pecado original e universal. Não teríamos condições jamais, porque no momento que Adão peca, houve uma separação entre Deus e o homem. Agora Jesus, ele veio e a Bíblia vai dizer, e nós podemos aqui abrir um parêntese para falarmos sobre a doutrina da quenose. Diz a Bíblia que Jesus, ele esvaziou-se de toda a sua glória. Observa-se bem que ele abre mão de todas as suas prerrogativas. Jesus veio a este mundo com uma proposta. A proposta era morrer por nós, morrer por uma humanidade, porque nós estávamos escravizados no pecado. A doutrina da quenose vai nos informar e nos direcionar para o autoesvaziamento. Ele abriu mão de todas as suas prerrogativas, de toda a sua glória e veio a este mundo vil. E a Bíblia vai dizer que homem algum jamais poderia passar o que Jesus passou. No horto ele foi vitorioso, porque no horto ele se sacrificou por mim e por você. Éramos acusados todos os dias, éramos tão somente vilipendiados, mas o sangue de Jesus Cristo nos alcançou, nos acobertou e nos purificou. Hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. Somos declarados seus filhos. Somos declarados mais do que vencedores. Agora, quando Jesus morre, brada-se Romanos de novo. E esta é uma sentença que todos precisam ouvir. Quando Adão peca,
nós agora perdemos o direito. E Romanos vai bradar: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Jesus morre, diz a Bíblia que o véu do templo rasga-se, encontramos a justificação nele. O próprio Romanos vai bradar: agora está no presente, percebe-se isso. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos justificados em Cristo Jesus. E esse direito é um direito garantido para toda a igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Nós queremos chegar na proposta da santificação. O que é santificar? Existe uma palavra grega e também outra hebraica, e transliterada para a língua portuguesa nós chegamos que santificar-se quer dizer separar. Nós precisamos ter uma vida de separamento, nós precisamos ter uma vida de separação, nós precisamos ter uma vida de santificação. E como entender a santificação se nós estamos vivendo em uma terra onde nós percebemos que a vida de pecado ela é uma continuidade? Bom, a proposta que nós temos para dizer nesta oportunidade é que nós sim recebemos a chancela de santo, mas ainda não estamos vivendo a proposta da santidade. Estamos na proposta da santificação. E aos Hebreus vai dizer: sem a mesma ninguém verá o Senhor. Qual é a diferença da santificação e a santidade? A santificação é um processo. A santificação é um processo. Santidade é a plenitude. Só quem vive em santidade é Deus. Nós vivemos em processo de santificação. Apóstolo Paulo diz que quando vier aquele que é perfeito, tudo se aniquilará. Hoje nós vivemos no processo de santificação, concordando, coadunando com as palavras inseridas no livro de Hebreus e demais livros, concordando também que vivemos num processo de justificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor, mas nós entendemos que todas as nossas vitórias está baseada em Cristo Jesus. Todos os nossos fortalecimentos, toda esta matéria ora dita por mim, todas estas informações, nós precisamos entender que nada podemos, pois só Ele que nos fortalece. Queremos encerrar esse trimestre, pois nós percebemos que a matéria foi linda. Falamos da raça humana, falamos da origem, falamos da queda e falamos da redenção do homem. A parte mais importante não é nem a origem e nem a queda, é a redenção. Foi Ele que nos redimiu. Foi Ele que escreveu os nossos nomes no livro da vida. A causa maior de estarmos aqui fazendo este vídeo é porque um dia Jesus Cristo morreu por nós. E eu quero encerrar esta conclusão convidando você para fazer parte da EBD. Quero convidar você a fazer parte dos estudos bíblicos, pois é informação concreta que nós também aqui podemos afirmar que a maior escola teológica é a EBD. A EBD é uma escola teológica sem nenhum custo e sem nenhum fim lucrativo. O interessante é que todos os participantes de EBD, eles são nutridos com a palavra do Senhor. A EBD, ela começou lá na Inglaterra por Robert Hakers e sua esposa. Aqui no Brasil, começou a EBD na comunidade americana, aqui em Petrópolis, por Robert Kelly. Quero convidar você a ser participante da Escola Bíblica Dominical. Bom, meus irmãos, aqui nós estamos encerrando esta matéria como título conclusão, outros chamam de resumão da EBD do nosso trimestre. Nós queremos glorificar a Deus pela sua vida,
por ser participante, por estar participando desta aula. Queremos louvar a Deus por todos os líderes que investem maciçamente na EBD. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Alex, que me deu esta oportunidade de poder fazer este belíssimo resumo. Escute, eu quero orar contigo neste momento. Eu quero orar ao Senhor e pedir ao Senhor que a igreja brasileira continue de pé, que as EBDs continuem sempre com essa proposta de investir maciçamente no reino de Deus. Oremos. Bendito Deus, Deus glorioso, Deus Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e neste momento nós queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, é o Senhor que nos dá capacidade, é o Senhor que nos instrui, é o Senhor que nos orienta. E este momento, Senhor, eu quero apresentar esta proposta, Senhor, que há mais de 100 anos tem dado certo no Brasil e no mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Eu quero te pedir, Senhor, em meio a um momento tão terrível que nós estamos passando, em meio às crises, em meio às situações adversas que estamos passando nesta nação, nós jamais poderemos deixar de ministrar a Tua palavra, de orientar os Teus filhos, de dizer, Senhor, que a única coisa que não pode nos assaltar e nos tirar é o conhecimento. Que esta palavra, Senhor, ela vai em direção a todos os ouvintes da Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, surta um efeito, que este efeito, Senhor, seja para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, eu quero abençoar toda a ADS, eu quero abençoar as ADS do Rio de Janeiro e as ADS de outros estados, que todos os líderes, que todos, Senhor, os superintendentes de escola bíblica dominical sejam agraciados e que haja um crescimento extraordinário em nossas salas de aula. Como ministro da Sua palavra, eu abençoo a todos, hoje e sempre e para todo sempre. Amém.